Na minha angústia lhe roguei, ó Deus meu vago aterrei. Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus e também de receber as bênçãos do nosso Deus para a semana que se inicia. Paciência e confiança será o tema da nossa mensagem de hoje. Mas, enquanto nos preparamos até o momento da homilia, nós também queremos responder à ação de Deus durante a semana que passou, dando louvor e graças ao seu nome. Por isso cantamos o hino 178 do Inário Luterano. As tuas obras nos causam grande admiração, os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A Igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, bom Senhor. Lembramos do nome do Senhor, que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados no Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do Senhor Jesus, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado,
vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados os nossos pecados, nós podemos continuar entoando louvores a Deus. E o salmo para o quarto domingo após Pentecostes é o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme registrado no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 17, do versículo 22 ao 24. Ezequiel 17, 22 a 24. Ouçamos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e eu mesmo plantarei, sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra de seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Até aqui a leitura. Leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 17. Ouçamos a palavra do Senhor. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para
para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Até aqui a leitura. Agradecemos a diaconisa pelas leituras e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho, conforme registrados por Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34. E assim está escrito. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar e eu convido as crianças para virem conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Alguma vez vocês já pegaram uma semente na mão? Uma semente de alguma planta? Já colocaram essa semente na terra? Não? Só sua mãe? Depois pede para ela te dar uma sementinha de feijão e colocar na terra. Um pouquinho de terra. O que vai acontecer? Aquela semente vai abrir e vai crescer uma planta, não é? Mas cresce de um dia para o outro? Não, né? Demora? Às vezes demora muito tempo. Mas cresce, não é verdade? Vocês, um dia também foram pequenininhos na barriga da mamãe de vocês. Hoje vocês têm essa altura aqui. E para chegar na altura do pastor, vai demorar muito? Vai, né? Demora para chegar. Porque a gente tem todo um processo. As plantas têm um processo, os seres humanos têm um processo. A fé que vocês têm é como se fosse uma plantinha que foi colocada no coração de vocês. Tem uma coisa no nosso coração chamada fé, que ela foi plantada lá no dia do batismo de vocês, quando o pastor colocou água na cabeça de vocês. Ali vocês receberam a plantinha da fé. E essa fé vai crescendo, até o dia em que essa fé vai nos fazer encontrar com Jesus. Mas é rápido se encontrar com Jesus? Não, né? Demora. Parece que Jesus não vem logo, né? Ele está demorando muito. Mas faz parte do processo. Enquanto isso, a plantinha da fé no nosso coração vai crescendo. E como é que ela vai crescendo? Quando a gente rega ela, quando cuida bem dela, coloca adubo, quando a gente estuda a palavra de Deus. É assim que a plantinha da fé vai crescendo no nosso coração. Tá? Lá na escolinha vocês estudam as histórias bíblicas, para que a plantinha da fé vai crescendo no coração de vocês. E quando chegar o dia de se encontrar com Jesus, vocês abracem Ele com toda a força. Tá? Vamos falar com Jesus em oração? Pode ser? Querido Jesus, muito obrigado por colocar em nosso coração a plantinha da fé. Faz com que essa semente cresça, floresça, dê bons frutos e me dê a certeza de que viverei contigo para todo sempre. Abençoa a minha escolinha, onde vou aprender um pouco mais sobre o seu amor por mim. Amém. Muito bem. Quem tiver oferta pode colocar ali na igrejinha, tá? Quem que vai levar a velhinha hoje? É o Miguel ou o Joaquim? Joaquim? Muito bem. Boa escolinha para vocês, tá? Hoje com a prof. Betânia. Enquanto as crianças seguem para a escolinha, o culto delas, nós continuamos com o nosso culto cantando o hino A Palavra de Deus é Semente.
palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu preparava o sermão de hoje, eu me lembrei de uma parábola que é conhecida de muitas pessoas. A parábola do bambu chinês. Conhecem? Bom, então eu vou contar para vocês. Conta a história que certa vez um agricultor resolveu plantar uma semente de bambu. E todos os dias ele ia até o local para regar o solo, e ele fez isso durante um ano inteiro. O que aconteceu? Nada. O bambu não crescia. Mas ele continuou regando todos os dias durante o segundo ano. E o que aconteceu? Nada. Nem sinal de crescimento do bambu. Mas ele não desistiu. Ele continuou regando todos os dias durante o terceiro ano. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Simplesmente o bambu não crescia. Ele, que era conhecido pela sua paciência, continuou regando todos os dias durante o quarto ano consecutivo. E o que aconteceu? Nada. Mais uma vez, nada acontecia. Os seus amigos, olhando para o seu esforço, vendo que era um esforço em vão, o aconselharam a desistir de regar aquela planta. Mas ele não deu ouvidos e continuou regando todos os dias durante o quinto ano. Até que, no quinto ano, o bambu começou a crescer. E crescer de uma forma inexplicável, atingindo uma altura de 25 metros em apenas 2 meses. O agricultor sabia que
precisava de paciência para ver o resultado da sua ação. E ele nunca deixou de confiar que o bambu cresceria. Afinal, ele sabia que durante os primeiros 5 anos, o bambu crescia no subsolo, expandindo as suas raízes para depois crescer visivelmente. Essa parábola nos ensina que certas coisas levam tempo para aparecer resultados visíveis. Muitas vezes nós esperamos resultados imediatos, achando que nós podemos apressar o processo, o andamento das coisas, e quando as coisas não acontecem, nós nos frustramos. As 2 parábolas de Jesus no Evangelho nos ensinam coisas semelhantes, mas relacionadas ao reino de Deus. Diferente do agricultor anterior, que ia lá e regava a semente todos os dias, o agricultor da primeira parábola de Jesus lança a semente no solo, na terra, e não se preocupa com o crescimento dela. O texto diz que ele dorme e acorda, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. O processo de crescimento da planta acontece de uma forma automática, natural. A semente morre, aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão da espiga. E quando o fruto está maduro, ou seja, quando o resultado é visível, o agricultor vai lá e manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Logo na sequência, Jesus emenda com uma nova parábola. Agora, usando como comparação uma semente de mostarda, que é do tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas que quando ela é semeada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, podendo chegar até 3 metros de altura. E por causa do seu tamanho, ela pode abrigar as aves do céu na sua sombra. Por si mesmas, as parábolas são muito bonitas. Elas podem ser aplicadas a diversas ocasiões da nossa vida. Mas aqui nós precisamos ter em foco que elas falam sobre o reino de Deus. E se nós olharmos para o contexto em que elas estão, nós perceberemos que essas parábolas são uma forma de Jesus responder aos ataques que ele estava sofrendo e aos ataques que estavam sendo feitos ao seu ministério. Na semana passada nós vimos que Jesus, por causa do seu ensino, por causa dos seus atos, estava sendo acusado de louco, estar fora de si pelos seus parentes, e endemoniado, possuído por Satanás pelos escribas. Nesse sentido, pairava certa dúvida sobre a missão de Jesus aqui no mundo. Seria ele de fato o Messias esperado por tanto tempo da parte de Deus, que viria para libertar o seu povo? Ou ele seria um mero enganador? A resposta de Jesus é simples. Em meio às acusações, às dúvidas, ao seu respeito, ao seu ministério, ele vai lá, trabalha
e semeia a palavra de Deus. Os resultados dessa semeadura só serão vistos no futuro. E por isso o agricultor não se preocupa com o crescimento da planta, porque ele confia que vai crescer e gerar frutos automaticamente, naturalmente. É só questão de tempo e paciência. A preocupação, portanto, do agricultor é de semear e no tempo certo colher os frutos. Mas enquanto a planta cresce, ele não se preocupa. Ele dorme e acorda, se deita e se levanta, e só volta a se ocupar na hora da colheita. Assim é com o reino de Deus. Não adianta querer apressá-lo para que venha a nós. Ele não vem imediatamente de forma plena como nós queremos, ou como muitos pensavam que aconteceria na época de Jesus. Mas ele começa de um modo discreto, cresce de forma lenta, gradual, mesmo em meio a tantas adversidades, e atinge o seu ponto mais alto no juízo final, quando de fato nós saberemos o que é o reino de Deus. Até lá, o máximo que nós podemos fazer é semear a palavra de Deus na terra, ou seja, plantar a palavra de Deus nos corações das pessoas. Porém, o processo de crescimento, até o agricultor vir com a foice para a colheita, ou seja, até Jesus vir para o grande julgamento, o grande juízo, não depende de nós. Isso já é coisa de Deus. Já na segunda parábola, Jesus ensina que, assim como o grão de mostarda parece insignificante, de tão pequeno, mas se torna uma árvore enorme em que as aves do céu fazem os seus ninhos, assim também é o reino de Deus. Parece pequeno, insignificante por causa dos conflitos daquele contexto, mas que por causa do morrer da semente na terra, se torna algo grandioso em seu resultado. Nos trazem benefícios para a humanidade, para todas as nações. Com a sua morte e consequente ressurreição, Jesus atrai para o reino de Deus aves do céu de toda espécie para fazer ninhos. Ou seja, ele dá segurança para que os povos do mundo inteiro venham se abrigar na sombra da sua cruz. E assim, morrendo com ele, sejam ressuscitados com ele para a vida eterna. Dessa forma, de um início insignificante para os olhos humanos, Deus apresenta o seu reino da salvação, que alcança os povos do mundo todo. Meus queridos, essas duas parábolas contadas por Jesus nos ensinam duas coisas importantes para a vida cristã: paciência e confiança. Paciência para esperar pela vinda definitiva do reino de Deus. Lá no juízo, ou como Paulo fala, no tribunal de Cristo, que certamente virá e no qual todos nós compareceremos. E confiança
para nos abrigarmos em Cristo como o único capaz de nos salvar da condenação ao inferno. Nos dar vida eterna num corpo perfeito. Porque pela sua morte e ressurreição, os pecados do mundo inteiro foram pagos. E pelos meios da graça deixados por Ele, nós recebemos o penhor do Espírito. Ou seja, recebemos a garantia do perdão de todos os pecados. Podem parecer insignificantes alguns pedaços de papel com textos antigos, um pouco de água jogada na cabeça de uma pessoa, uma hóstia e um gole de vinho que nada matam a fome, mas são por essas coisas que Cristo alcança todas as nações, para que se abriguem nele com segurança e esperem pela consumação de todas as coisas. Por isso nós dizemos com Paulo, andamos pela fé e não pelo que vemos. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pois desde agora somos novas criaturas. A nossa prioridade como novas criaturas é Cristo e o seu reino. As outras coisas nos serão acrescentadas. O próprio Jesus nos promete isso. É verdade que nem todos estão preparados para colocar o reino de Deus como prioridade de vida. Esses confundem paciência e confiança com indiferença. As suas atitudes não demonstram que são discípulos de Cristo. Mas precisamos ser lembrados que tudo é um processo. Por vezes nós queremos adiantar o processo. Queremos tudo para agora. Queremos que as pessoas tenham o mesmo amadurecimento espiritual que outros tiveram. Mas isso não depende de nós. Infelizmente, são muitos os que nem vão produzir bons frutos por impedirem a ação de Deus em seus corações. Fechando seus ouvidos para a pregação, impedindo a ação do Espírito Santo pelos meios da graça. É por causa disso que Paulo afirma que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E não tem outra forma de fazer o bem e agradar a Deus, senão pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós podemos fazer hoje é semear a palavra. É ter paciência até a colheita de Deus no dia do juízo. E confiar que naquele dia os nossos ninhos estarão debaixo da sombra da cruz de Cristo, a árvore da vida. O nosso lugar de descanso. Por isso, não deixemos jamais os ramos que Jesus nos deu para fazermos o ninho. Batismo, a palavra, a Santa Ceia. Com esses meios nós estamos seguros e podemos esperar pela vinda do Senhor com paciência e confiança,
para nós sermos revestidos na nossa habitação celestial e vermos os resultados visíveis da ação de Deus, da ação de Jesus por nós em seu reino eterno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Nos colocamos de pé e oramos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o voluntário espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar. São conhecidas as formas de oferta que nós temos, as ofertas regulares dos membros da igreja a partir das primícias da sua renda. Temos as ofertas dominicais para que sirvam de auxílio aos projetos da igreja. As ofertas especiais por meio do envelope azul para conseguirmos quitar o empréstimo que fizemos junto à IELB. Doações sempre são bem-vindas de alimentos, roupas, calçados, produtos de higiene e de limpeza. E lembramos da ajuda ao Fundo de Resposta a Desastres da IELB. Quem ainda não colaborou com os irmãos do Rio Grande do Sul, nós incentivamos que façam as suas doações, coloquem na observação enchentes, para que esse dinheiro seja direcionado àqueles que perderam tudo e precisam recomeçar as suas vidas do zero, tendo esperança de que nós estamos apoiando também a reconstrução de várias vidas. E enquanto nós ofertamos, cantamos o hino 391 do Inário Luterano. Talentos ao Senhor.
Neste momento em que queremos falar com o nosso Deus em oração, lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 10, Douglas Guimarães da Silva, lá de Sucupira. No dia 12, Manuel José de Lima, de Candeias. Também dia 14, seu Messias do Rego Barros, de Candeias. E no mesmo dia 14, a Tamires Pereira Gomes, da Santíssima Trindade. Também tivemos aniversariante de profissão de fé, a Dilma Gomes Cabral, de Sucupira, no dia 11. Temos súplicas também por parte do povo de Deus. A Nina pede pela sua família, pelos problemas que vem enfrentando. O Roberto Dias pede pelo seu tio, o Júlio Guerra, né, que teve sequelas do AVC. E a Pamela pede pela família do tio Bruno, que nós oramos por ele semana passada, e Deus o levou à morada celeste. E queremos então pedir por todos os enlutados. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus Altíssimo, damos graças a Ti por teres plantado a Tua palavra entre nós. Dá um crescimento saudável à Tua igreja, para que ela possa enfrentar os ventos tempestuosos deste mundo, firme em Cristo, sempre produzindo os frutos do amor e cantando louvores ao Teu nome. Senhor Deus, o Espírito Santo planta a Tua palavra e faz com que ela brote e cresça como Te agrada. Abençoa a pregação e ensino da Tua palavra para que o Teu reino possa se estender até os confins da terra. E dá-nos corações agradecidos para nos maravilharmos com a Tua obra. Envia trabalhadores fiéis aos Teus campos para espalhar Tua semente aqui e no exterior, para que no devido tempo a colheita possa ser feita para a Tua glória. Amado Pai, agradecemos-Te por todas as bênçãos que derramas diariamente sobre nossas vidas, dando-nos saúde, proteção, amparo e todo o necessário para nos mantermos vivos. De forma especial, Te agradecemos pelos aniversariantes da semana que foram mencionados. Também temos ousadia e coragem, Senhor, de pedir por todas as coisas, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito como penhor e garantia. Ouve-nos ao intercedermos em nome de Jesus por aqueles que estão passando por todo tipo de necessidade, especialmente a família da Nina, pelos problemas, o Júlio Guerra, o tio do Roberto, que teve sequelas no AVC, e todos os que estão enlutados pela perda terrena de um ente querido, especialmente a família do tio Bruno. Atende-nos, Senhor, cada um conforme a sua necessidade, e acima de tudo, concede-nos uma fé inabalável para podermos nos preparar para a vida do porvir, mesmo em meio a tantas adversidades. Deus de toda misericórdia, pela abundância de Teu amor inabalável, o Senhor reúne em Tua casa os Teus fiéis em torno da Tua ceia. Concede a todos os que comungam neste dia um santo temor da Tua ira e, principalmente, fé em Tuas promessas, para que recebam o corpo e sangue de Cristo para o perdão de pecados. Ó Deus, nós gememos sob muitos fardos nessa tenda terrena e desejamos ser revestidos de Tua vida eterna, que destruirá toda a tristeza mortal. Dá bom ânimo aos Teus servos para andar pela fé e não pelo que se vê, na esperança da ressurreição, tendo como objetivo agradar a Ti enquanto estivermos aqui neste corpo, até que finalmente estejamos em casa com Cristo.
Ó Senhor, o que tu prometeste, certamente cumprirás. Nós te imploramos, por causa de Cristo e das tuas muitas promessas preciosas, que abençoes e defendas os nossos lares, permitindo com que os esforços dos pais sejam frutíferos no ensino de seus filhos e que os preserve na fé salvadora em Jesus. Dá aos pais confiança em sua vocação e zelo por sua tarefa de cuidar fielmente de suas famílias. Faz com que sejam exemplos para os seus filhos de vida piedosa e amor à tua palavra. Abençoa o trabalho deles de educar os filhos no temor e na instrução do Senhor e dá-lhes o conforto da tua absolvição de todas as suas falhas. Reúne-nos com todos os nossos pais em sua casa eterna, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa, celebraremos a Santa Ceia. Participaremos da Santa Ceia para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós cremos que, juntamente com o pão e o vinho, receberemos o corpo e sangue do nosso Salvador. Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança celeste. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo essa comunhão, também aguardamos nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança, pedimos que, como este pedaço de pão, que estava disperso sobre os montes na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja, desde os confins da terra, em teu reino. Pois tua é a glória e o poder para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém.
todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, que foram devidamente instruídos para participar do sacramento e fizeram a sua inscrição até o início do culto, são bem-vindos para participar nesse momento. Aqueles, porém, que ainda não são membros da igreja, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam a devida instrução e depois da profissão de fé possamos participar em comunhão e em concórdia de doutrina deste momento tão sublime dentro da igreja, quando o próprio Jesus vem ao nosso encontro para se doar, para se dar em nosso favor e perdoar os nossos pecados, nos tornando assim participantes do reino de Deus de maneira antecipada. Primeiramente, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. As musicistas e a Flávia, receberão primeiro, para que depois haja a projeção de músicas que serão entoadas. Meditando na palavra do Senhor, canto como é grande o seu amor. Os pecados que condenam todos nós foram apagados pelo seu amor. Jesus, como é grande o seu amor por mim. Me perdoou, me transformou, Ele vive em mim, encheu de paz e alegria o meu coração. Entregou a sua vida e morreu. Canto como é grande o seu amor. Não mediu esforços para me salvar, derramando o seu sangue lá na cruz. Jesus, como é grande o seu amor por mim. E ressurgiu, sim, vivo está, Ele vive em mim. Confiarei e viverei para o seu amor. Vem, Senhor, vem me ensinar a repartir todo
esse amor que recebi. Que eu possa estender a minha mão, semeando a palavra do Senhor. Jesus, como é grande o seu amor por mim. Quero abraçar e perdoar. Ele vive em mim. Quero levar o seu amor a quem precisar. Jesus, Jesus, Ele vive em mim. Jesus. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua Igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Para isso, recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o hino 201 do Inário Luterano e em seguida temos os comunicados da vida da Igreja. Do culto partiremos com ato
da paz. Pai, permite que levemos este amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares neste mundo, ó Salvador. Quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor. Irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei no início, todos são sempre muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Temos recados para a semana, estudo bíblico nos lares, toda quarta-feira às 19 horas. Mais uma vez, nós não temos um lar para servir de sede. Possivelmente vai ser na casa da Rose, tá? Mas ainda vai ser confirmado no informativo, ok? Reunião de jovens na quinta-feira às 20 horas, via Google Meet. Aula de música aos sábados, aqui às 10 horas da manhã e às 14 horas lá em Sucupira. E profissão de fé também no sábado às 20 horas. Da minha parte, eram esses os recados. As servas têm um recado para dar? Bom dia a todos. Alguns recados. O primeiro, dia 29 de junho, às 13 horas, vai ser a nossa festa junina lá em Engenho Pocinho. Nós temos 2 vagas na van ainda, tá? Quanto que ficou? R$27 por pessoa. A gente vai sair daqui meio-dia, mais ou menos, né? Para chegar lá 1 hora certinho. Oremos para que não chova a semana da nossa festa, tá? E convidamos vocês para também trazer um prato típico, né? E virem caracterizados, bem matutos. Segundo recado é que hoje teremos o nosso Quanto Vale Este Projeto. Hoje estamos juntando 2 departamentos, que é o de servas com o departamento de patrimônio. E nós vamos trabalhar aí durante 12 meses, porque o departamento de patrimônio precisou comprar um novo notebook, porque o notebook do pastor já está caindo aos pedaços. Então, ele já estava não funcionando mais em alguns momentos, principalmente estudo bíblico e as aulas online, né? Estava deixando na mão. Então, ficou 12 parcelas de R$274 e alguns centavos. Tá? Então, nós vamos trabalhar juntos durante 12 meses para poder pagar as parcelas e contamos com a colaboração de todos vocês para abraçar esse projeto. E é isso, da minha parte. Ah, esqueci. Quem quiser encomendar devocionários Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, eu vou encomendar esse até o final desse mês, tá? Então, já vi dona Maria Helena, já vou anotar já. Quem quiser, peça para mim, porque eu já vou colocar ali de encomenda, certo? É isso. Certo. Comunicado a respeito do congresso? Vagas na van, inscrições até o dia 25 de junho, podendo parcelar em 4 vezes no Pix, né? Quem tiver interesse, fale com a Flávia. Congresso que vai acontecer em outubro, 11, 12 e 13 de outubro, lá na Chácara Moriá, em Conde, na Paraíba, certo?
Então, quem tiver interesse de participar do congresso das famílias luteranas do Nordeste, fale com a Flávia Tesoureira, ok? Sem mais recados, por gentileza? E a nossa igreja quer prestar uma homenagem aqui ao nosso pastor, foi o dia do pastor essa semana, essa grande bênção, né, que nós temos aqui conosco. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe muito o seu ministério, que continue conosco muitos e muitos anos. Muito obrigado. O que será que é? Vamos abrir. Segunda-feira, dia 10, foi dia do pastor, né? E é sempre bom receber o carinho da comunidade por aquele que cuida do rebanho de Cristo, né? Olha só, que bonito. Passa fácil, importante, né? Para não amassar. Obrigado. Amém. Muito bem, muito obrigado, minha gente. Temos mais algum recado por parte da liderança? Sim. Na realidade, o Departamento das Servas abraçou, né, ele já estava com o projeto e abraçou o nosso também de patrimônio, porque no orçamento da nossa igreja nós temos um valor X, né, para a gente poder usar durante o ano, né? E a gente, como a receita que a gente recebe, ou seja, a entrada das nossas ofertas, ele não está nem batendo o que a gente poderia usar de orçamento, né? Então a gente meio que a Flávia, através do departamento, levou também para as servas e as servas abraçou esse projeto. E é importante que todo mundo abrace, né? Porque as servas fazem os doces para vender aqui, né? E quem também quiser abraçar e trazer doações, dizer assim, não, olha, no próximo domingo eu trago, não precisa ser quem frequenta o departamento de servas. A gente sabe que uma parte que não pode participar, tranquilo, não pode, né? Eu, por exemplo, não posso, porque geralmente eu estou com meu pai e eu tenho que voltar com ele. Ele é uma pessoa de idade. Mas quem pode participar das servas, incentivo que participe. E quem não pode, isso não quer dizer que você não pode servir e ajudar. Tá? Então pode chegar para a Pamela, né, que é a coordenadora dos projetos, né? Quanto vale o nosso projeto, chegar para ela e dizer assim, ó, Pamela, no outro domingo eu trago a guloseima, né? Para que seja compartilhada com todos, né? Então abracem essa causa, porque as ferramentas de trabalho do pastor é de responsabilidade nossa. O pastor até hoje estava usando o computador dele, de estudo. Eu digo isso porque meu filho também usa o dele, né? E o dele, ele disse, mãe, meu computador já está dando o último, né? E eu nem sei o que eu vou fazer mais. Então, ferramenta de trabalho, todo mundo trabalha aqui sabe que quem tem que disponibilizar é a empresa. E nós também, igreja, somos uma empresa também. Então, é necessário que a gente se preocupe, né, com tudo que é preciso para que ele possa fazer o trabalho dele direito. E quem tem acompanhado algumas lives, as coisas, verem a dificuldade que o pastor tem de realizar o trabalho dele. Isso vai ser uma aquisição para o patrimônio da igreja, tá? Esse é um patrimônio para a igreja. Então, a gente comprou um bom notebook, tá? Esse notebook foi feito pesquisa com 2 pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, 2 pessoas independentes, empresas separadas, que deram as dicas para a gente. Então, a gente fez tudo com muita responsabilidade e com muito, assim... E depois jogamos na plataforma, fizemos cotações, né? E escolhemos a que estava o melhor preço. Tá? Só para que vocês saibam que tudo que a gente faz com muito cuidado e carinho também. E conto com a colaboração de vocês. Abracem essa causa como as servas também abraçaram, que vocês abracem também. Hoje vamos ter, a sobremesa vai ser pavê, tem de amendoim e tem de cacau, chocolate, 100%. Quem gosta, não vai estar amargo porque foi colocado açúcar mascavo, tá? Então ele vai estar com a doçura e vai ter leite também. Mas o cacau é 100%. Então quem gosta de um bom chocolate, hoje tem a oportunidade de comer um bom chocolate. Tá bom? Era isso, participem, ajudem, colaborem.
a gente precisa muito que vocês abracem também essa causa. É isso aí. Pelos detalhes da sobremesa, eu acho que eu sei quem fez, né, Vilma? Por gentileza, Dona Helena. Eu queria dizer a vocês que há muitos anos eu faço parte dessa igreja. Há muitos anos. Olha o meu rosto. Aí, bom, eles estão dizendo, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu tive uma ideia. E eu achei, claro, em oração, eu e meu Deus, eu achei que era uma boa ideia. Então, pensei, não sabe que eu quero dividir esta ideia com vocês. Por quê? Nós, às vezes, temos dificuldade em sair para evangelizar. Mas aí pensei, aqui minhas netas moram, as netas, filhas de Valverde, moram comigo. E elas ficam direto no celular. Né? Aí ele disse assim, né? Pare com esse. Tem um jeito. Então eu também comecei a ficar fazendo igual as minhas netas, brincando também no Facebook, no celular. Mas eu pensei, meu Deus, que coisa boa! A gente agora tem uma ferramenta em nossas mãos para evangelizar, levar a palavra de Deus ao mundo, porque este mundo precisa muito. Eu, como membro desta igreja, a gente sente a necessidade das pessoas de ouvirem a palavra. E aí eu disse assim, por que não? Vou levar essa mensagem para a minha igreja. Aí trouxe para vocês esta palavra. E a gente é legal. Não tem agenda lá? Eles colocam naquela agenda. Aí convida um, convida outro. E assim vai evangelizando, levando a palavra de Deus para todos, através do celular, que é uma ferramenta que fica em nossas mãos. É isso, meus irmãos. Beijo para todos. Muito obrigado por compartilhar a ideia, Dona Helena. E é muito importante que cada um faça a sua parte na evangelização, né? Todos nós somos evangelizadores, semeadores da palavra, né? A palavra é a semente e nós apenas semeamos. Ótimo, muito obrigado por nos incentivar. Tá, Dona Helena? Muito obrigado. Mais algum recado por parte da liderança? Se não, eu me despeço de vocês lá na saída. Desde já, as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia.